Oi, turma, tudo bem? Então, vamos lá para as últimas aulas desse nosso ano conturbado, diferente, com aula por vídeo, né? Que vocês não estavam acostumados. Mas então, aqui nós temos nossa última aula e a prof veio apresentar para vocês um assunto que vocês pode ser que vejam um pouco mais aprofundados e entendam um pouco melhor o ano que vem, né? Esse ano que estamos já em 2011. Então, isso aqui é uma barra de chocolate, tá, pessoal? Ó, barra de chocolate, essa barra aqui é uma barra de chocolate meio amarga, ela é um pouco mais escura, mas eu acho que para vocês enxergar ela é um pouco melhor, certo? Antes disso, eu vou colocar o nome da nossa matéria aqui para vocês entenderem sobre o que nós estamos falando, né? A prof gosta sempre de escrever. Frações. Vocês já ouviram falar de frações? Então, frações nada mais é do que divisões, certo? Vamos botar divisões aqui, ó. Divisões, tá? Então, sobre isso que nós vamos falar, sobre frações, divisões, tá bom? Então tá, vamos voltar lá para nossa barra. Ficou cheio de farelinho aqui, mas não tem problema, vocês sabem por quê, né? Então, tá. Então vamos voltar aqui. Esta minha barra de chocolate, eu vou tirar ela daqui, porque é mais para vocês poderem mesmo visualizar e exemplificar para vocês, para ficar melhor, tá? Quantos pedaços ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ela tem 17 pedaços, né? Então, 17 pedaços é a barra inteira, certo? Só que a fração, a gente fala nela dos pedacinhos precisarem ser iguais. Então, como esse pedaço e esse pedaço aqui são maiores, eu vou tirar, tá? Vou tirar esse pedaço e vou tirar esse pedaço. Vou tentar montar aqui. Bom, aqui agora eu tenho a barra inteira, tá? Esses dois pedaços a prof vai colocar aqui mais pro lado, porque pra gente aprender fração, a gente tem que aprender certo, né? E fração não pode ter uns quadrados maiores do que os outros, tem que ser todos iguais, tá? São todos iguais. Isso aqui deu um acidente, não tem problema. Então, agora sim. Então, nós temos aqui 15 pedaços, porque eu tirei 2, né? Ai, gente, ficou ali agora quebrado, mas não tem problema. Então, agora eu tenho 15 pedaços iguaizinhos, né? Então, a nossa barra inteira tem quantos pedaços? Vamos botar aqui. Não é 17, porque eu tirei 2. Eu vou tirar isso aqui daqui para não confundir. Tá, no pedaço. Quantos pedaços iguais? 15. 15 pedaços, certo? Visualizaram aí? Tudo bem. Então, 15 pedaços, ela tá inteira, né? Então, eu comi algum pedaço aqui, eu tirei algum pedaço aqui? Não. Então, eu tenho 15 pedaços de 15 pedaços. Eu tenho aqui ela inteira, certo? Então, tem todos os pedaços de um total de 15 pedaços, tá? Então, pra gente exemplificar para vocês, 15 sobre 15 é igual a uma barra inteira, certo? Tá fácil, né? Então, tem todos os pedaços aqui, que são 15, que eu não tirei nenhum. Então, tem 15 de 15, que significa uma barra inteira. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Eu vou cortar ela nesses pedacinhos aqui, tá? Agora, tô com medo de quebrar aqui. Deu, tá bom. Agora, a prof vai tirar 3 pedaços, tá? Então, eu vou tirar aqui esses 3 pedaços aqui.
quantos eu tirei? Eu tirei 3 pedaços de 15 pedaços, certo? Ó, aqueles 3 pedaços que estavam aqui, eu tirei. Então, eu tirei quanto? Eu tirei 3 de 15, certo? Então, eu quero tirar mais, tá? Eu vou tirar mais 3 pedaços. Agora, eu tirei quanto? Eu tirei... Opa! Eu tirei quanto? Eu tirei 6 pedaços de 15 pedaços, certo? Então, tá. Agora, para ficar mais fácil, eu vou desenhar, né? Mas vocês sabem que a gente tá falando de barra e de pedaço, certo? Deixa eu arrumar aqui para ficar mais fácil preparar isso aqui. Pessoal, ó, eu desenhei uma barra de chocolate, tá? E agora, vamos sempre contar o total de quadradinhos que a gente tem, tá? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho, então, quantos pedaços? 8. 8 pedaços na minha barra, né? Então, sempre o total vai na parte de baixo da fração. Então, o meu total é 8, é o que eu tenho ao todo, ele vai na parte de baixo, tá? O que eu tiro ou o que eu pinto, ele vai na parte de cima, tá? Então, aqui, eu vou pintar 1, 2, 3. Pintei 3 partes dessa barra, tá? Desses quadradinhos. Então, o 3 vai na parte de cima, tá? O nome dessa fração é 3/8, certo? Na parte de cima, a gente sempre fala o número como ele tá, e na parte de baixo é oitavo, tá? Ou sétimo, 3/7 ou 3/9. Então, é para você saber como é que a gente chama, como é que a gente fala. Pode ser um desenho assim, olha, eu vou fazer um desenho com 7, tá? 7 é um número ímpar. Então, quero dizer para vocês, importante isso. Vou fazer uma barra com 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7? Tem. Mas a gente não pode fazer um desenho que tem esse dentinho aqui, tá, pessoal? Fica muito feio. Então, quando tiver um número ímpar assim, pode fazer só um trenzinho aqui de desenhos. De preferência com uma régua e os quadradinhos iguais, porque senão a divisão fica muito ruim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, eu tenho 7 assim, agora eu não tenho dente, tá? Então, vamos lá. 7 é o meu total. Já sei que número eu vou botar embaixo. Agora, eu tenho que botar o número que eu vou pintar. Vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pintei 6 sétimos, certo? Só não pintei 1. Vamos lá, vamos de novo. Agora, eu tenho só 2 pedaços, tá? Esse é o meu total. Então, eu sei que o 2 vai embaixo. E eu vou pintar um só. Então, o que eu pintei aqui? 1/2. Esse a gente fala diferente, certo? Ou metade. Pintei metade ou 1/2, certo?
Então, aqui eu vou pintar, vamos fazer mais outro desenho, outro quadradinho aqui. 3, tá? Então, eu já sei o número que vai embaixo. Agora é terço. Vamos lá, vamos pintar 1/3, certo? Então, eu acho que ficou bem fácil de entender. O total sempre vai embaixo, o que tá pintado ou o que eu tirei vai em cima. Eu já sei que eu não posso fazer desenho com dente, mas eu também posso fazer pizza, olha só. Pizza, vamos lá. Eu tenho aqui 2 pedaços, certo? Então, se eu fosse representar essa minha fração, como é que eu ia representar? Eu ia representar aqui o total de 2 pedaços, né? E aí, o que que eu ia pintar? Vamos ver aqui, ia pintar metade. Pintar bem, tá? Pessoal, é que senão a gente vai perder muito tempo. Então, quanto é que eu pintei? 1/2. Metade ou 1/2, tá? Então, eu posso transformar essa minha pizza noutra fração. Cortando aqui, eu tenho um total de 4, né? Então, já vou botar meu total aqui embaixo. 4. E tem quantos pintados? 2. Então, eu tenho 2/4. Então, a fração, ela pode ser desta forma, de pizza, de trenzinho ou de chocolate, certo? Então, o total que eu tenho de quadradinhos, de pedaços, eu sempre coloco embaixo, tá? Por exemplo, aqui tem o total de quadradinhos. Em cima, eu tenho o que eu vou pintar, o que eu vou tirar, certo? E a forma de dizer. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2/4, certo? Aqui eu tenho 1/2 ou metade. Aqui eu tenho metade ou 1/2 e 1/3, certo? Podia ser 6, 6/7, certo? Podia ser, vamos ver aqui, o que a gente não botou ainda? 2/5. Se eu falasse para vocês, representem esta fração, 2/5, o que vocês iam fazer? Já sabe que embaixo é o total, né? Então, no desenho de vocês tem que ter quantos? 5 pedaços. Pode ser pizza, pode ser trem, pode ser o chocolate. Como é um número ímpar, eu vou dizer para vocês que é melhor fazer o trem, que é esse compridinho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui até sobrou. Esse aqui não tem. Vou fazer outro, né? Ficou feio esse. Parece até que já tá pintado. Deixa eu tirar aqui. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim. Então, eu pedi para vocês desenharem 2/5. Já sei que vocês têm que desenhar 5 quadradinhos. E riscar, pintar 2 quadradinhos. Certo? Isto é a representação dessa fração. Então, eu posso lá num exercício, né, dizer para vocês, represente a fração com desenho. E colocar aqui um desenho. Por exemplo, 1/3. Aí, o que vocês têm que fazer? O 3 de baixo é o total. Então, vamos... 3 mandou pintar quantos? 1. Tu pode escolher o quadradinho que vai pintar, tá, gente? Não tem ordem, não precisa ser um do lado do outro. Pode ser assim pro lado, não tem problema, tá? Eu podia dizer para vocês agora. Outro tipo de exercício. Qual é esta fração, né? Então, eu podia colocar assim... Eu já botei para vocês representar com desenho. Então, já sei que tem 2
e eu preciso pintar 1, né? E aqui eu posso colocar aqui a fração, então eu posso colocar aqui, ó, 5/6. E dizer para vocês desenharem, né? Então, vocês já sabem que tem que desenhar aqui a total. 4, 5, 6 e pintar 5. Então, aqui que eu disse para vocês, não tem ordem para pintar. Se vocês quiserem deixar um em branco do meio, ou pintar um e pintar os outros e deixar em branco, tudo bem. O importante é que esteja 5 pintados de um total de 6 desenhos, 6 pedacinhos, tá? Então, aqui que eu tava falando, ó, que tem outra forma. Eu fazer o desenho e pedir para vocês me dizer que fração é. Então, por exemplo, eu posso fazer o desenho. Ó, e agora dizer para vocês que vocês têm que me dizer qual fração representa esse desenho. E aí? Então, eu sei que eu tenho que contar 1, 2, 3, 4. Total vai embaixo e o pintado vai em cima. Então, eu tenho aqui 1/4. Então, 1/4, certo? Essa aqui é a fração que representa esse desenho. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, isso aqui é uma apresentação, eu estou apresentando fração para vocês. Gostaria muito que vocês me mandassem uma mensagem. Ó, prof, fiquei em dúvida, não entendi essa parte, não sei o que é para pintar, não sei qual é o total. Então, assim, ó, me perguntem, mas isso aqui é uma representação. Lembrando sempre que o total é o que está embaixo, é o número de quadrinhos, o que é para pintar está em cima, certo? Então tá, um beijão para vocês, até a próxima aula.